Então, são as agressões externas, né, que acabam interferindo. exatamente. Toda vez que a gente está de frente ao indivíduo com uma queixa de insatisfação com a ereção, a gente tem que encarar isso como um acontecimento que ele é multifatorial, ou seja, múltiplos fatores costumam estar agindo nesse indivíduo para que ele tenha uma ereção que não é satisfatória. Então, a avaliação do paciente que tem uma queixa em relação à sua ereção, ela deve ser uma avaliação médica mais completa possível, porque vários fatores de risco podem estar agindo. Então a gente tem que estratificar, tem que enumerar, identificar todos esses fatores, a gente pode citar alguns. Então, o cigarro, o tabagismo é um fator de risco muito importante. Porque ele diminui o calibre dos vasos? O cigarro ele tem vários efeitos, um deles é um efeito vasoconstritor, ou seja, ele faz com que as artérias diminuam, se fiquem contraídas, diminua o calibre. Ele acelera o processo de deposição de gordura nas artérias, que é a famosa aterosclerose, né? E essas artérias vão ficar endurecidas, enrijecidas e não vão permitir a passagem adequada de sangue para todos os órgãos, inclusive as artérias que levam sangue para o pênis. A falta de atividade física, colesterol e níveis de colesterol e triglicéridos elevados, né? Obesidade, níveis de glicemia elevados ou diabetes já instalado, pressão alta, estresse emocional, falta de horas de lazer, mau relacionamento conjugal com a parceira. Então todos esses fatores eles se somam para dar esse efeito, esse resultado ruim. Então o sinal a disfunção erétil ela deve ser encarada em certo momento como um sintoma de que as coisas vão mal como um todo o organismo. Então há necessidade de uma avaliação clínica muito bem feita, uma avaliação laboratorial mínima para dosar esses níveis de colesterol, triglicéridos, glicemia, ácido úrico, medição de pressão, toda a avaliação de todos. Mesmo, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a saúde sexual, o desempenho sexual, ele é um espelho da saúde masculina. Então, quando não vai bem, quando a ereção não vai bem, você tem que investigar esse indivíduo, identificar essas causas e propor mudanças, né? Esse indivíduo precisa mudar o modo de vida dele, ele precisa mudar a alimentação dele, se ele não pratica esportes, ele precisa praticar, se ele... tem que correr atrás do prejuízo. Se ele é fumante, ele tem que parar de fumar. Tem que correr atrás do prejuízo. Agora, com esses remedinhos que surgiram para ereção masculina, eu achei que não tivesse mais nenhum problema nesse sentido, doutor. Prescrever o medicamento, Aurélia, é a coisa menos importante que o médico pode fazer por esse paciente. Nós fomos apresentados a um dado recente, no último congresso em São Paulo, em setembro, que associa a disfunção erétil com uma outra entidade que chama-se síndrome metabólica, que por sua vez está relacionado com a doença coronariana. Então, essa deposição de gordura nas artérias, o enrijecimento dessas artérias, o envelhecimento precoce dessas artérias provocado por tudo isso que a gente falou, faz com que isso aconteça no organismo inteiro, não acontece só nas artérias do pênis. Então, hoje se considera que o indivíduo que tem uma dificuldade com a ereção, ele está desenvolvendo por trás daquilo uma doença coronariana. As artérias coronárias dele também estão ficando duras, rígidas, velhas e que, em média, daqui a 3 anos, ele vai desenvolver ou uma angina, ou um infarto, alguma coisa. Olha, então uma coisa diz sobre a outra, né? Hoje, o paciente que chega ao nosso consultório com uma queixa de déficit de ereção, de dificuldade com a ereção, ele é encaminhado para uma avaliação cardiológica com o médico especialista, o cardiologista, já para ir trabalhando. Então esse indivíduo ele tem que ser muito bem conduzido porque ele pode ter problemas muito maiores. Então prescrever um comprimidinho é o que a gente pode fazer de menos para ele. Agora convencê-lo de que ele tem que mudar de hábitos, que ele tem que mudar a rotina dele, a vida dele é importantíssimo. Tudo bem, doutor, mas esse medicamento, o Viagra, Cialis, esses aí que estão no mercado, eles prometem resolver esses problemas todos de ereção, né? O homem pode tomar qual é o risco de, por exemplo, um homem tomar isso com frequência e de repente bater as botas? Olha, como todo medicamento, como toda substância, né, toda
todo medicamento que vai ser iniciado, isso requer antes um diagnóstico adequado, requer que esse paciente tenha passado pelo médico, tenha feito um inventário da situação clínica dele, tenha sido questionado ele que outros medicamentos ele toma para certificar que ele não vai ter uma interação medicamentosa. Então, só aí ele pode tomar um remédio com segurança de que aquilo vai trazer para ele mais benefícios do que prejuízo. Tomar medicamento sem o aval do médico é muito arriscado. Mas o Brasil é o que mais se faz, né? Os jovens, por exemplo, a gente sabe que a meninadinha aí também toma essas pílulas para manter a ereção, para ter um desempenho, digamos assim, melhor ainda. Existe algum risco para esses meninos, para essas pessoas muito jovens que tomam sem a necessidade de tomar esse medicamento? Existe algum risco depois, posteriormente, na vida deles ou não? Na verdade, o risco é imediato, né? O que a gente nota é que existe uma associação. Então, usa-se álcool, aí junto com o álcool usa-se estimulantes à base de cafeína, e aí depois usa-se um vasodilatador, que é um medicamento para ereção, e tudo isso é uma química muito pesada que cada um tem um efeito que se sobrepõe ao outro e a gente não sabe essa mistura explosiva que pode causar. Então é totalmente contraindicado, né? Não é um uso recomendado, nós não recomendamos, e as drogas são muito boas, mas quando prescritas para os pacientes certos, todos esses comprimidos disponíveis no mercado, hoje nós temos N laboratórios produzindo, N marcas no mercado, são muito bons para os casos de dificuldade com ereção de intensidade leve a moderada. Eles resolvem a grande maioria desses casos, desde que o paciente tome consciência de que ele também precisa, paralelamente, mudar os hábitos de vida. Entendi. E para os casos mais acentuados, casos graves, nós dispomos de outros modelos de tratamento que podem chegar até o implante cirúrgico de próteses penianas para aqueles casos que são mais acentuados e resistentes às medicações. Como é que é essa cirurgia, doutor? A cirurgia de implante de prótese é uma cirurgia tecnicamente bastante difundida já. Ela é reservada, como eu te disse, por uma pequena porcentagem de pacientes que não respondem bem à medicação. Uma cirurgia relativamente rápida, um pós-operatório com evolução relativamente rápida e que, para pacientes bem selecionados, tem um índice de satisfação muito grande. E ele vai ficar com o pênis, digamos assim, armado constantemente ou tem como esvaziar uma manivelinha, sei lá, fica... Como é? Existem diversos modelos de próteses penianas. Literalmente. Existem diversos modelos de próteses penianas no mercado, né? Nós temos desde as próteses de mecanismos menos complexos, como as próteses semi-rígidas, que são próteses com um eixo central de metal e recobertas de silicone, que elas elas são dobráveis, né? Então o indivíduo pode dobrá-la quando ele não está no ato sexual e ele pode alinhá-la para poder ter o Essas coito. Próteses, elas têm como aumentar o tamanho do pênis? Não, ao contrário das próteses usadas em cirurgias plásticas, elas não têm essa finalidade. A finalidade da prótese peniana é garantir ao paciente que tem a disfunção erétil grave